Fala galerinha, tudo bem? A aula de hoje vai ser um pouquinho diferente porque tá sem o meu rosto. Minha barba tá muito grande, tô aproveitando a quarentena, tô de preguiça de fazer a barba, mas como é importante é o conteúdo e não o meu rosto, então a gente vai seguir dessa forma. É, o conteúdo de hoje a gente vai falar sobre o sistema reprodutor. Ele é bem tranquilo, a gente já está cansado de trabalhar isso desde o quinto ano do ensino fundamental, já é trabalhado. Então a gente vai abordar algumas questões importantes, alguns pontos importantes do sistema reprodutor, masculino e feminino. Falaremos também sobre reprodução sexuada e assexuada, o processo de fecundação também e os anexos embrionários, tá? Então a aula vai ser bem tranquila. Talvez muito do que eu falar vocês já saibam e tem algumas coisinhas que a gente precisa observar, tá ok? Então eu vou sinalizar aqui com essa bolinha de laser aqui, amarela, vermelha, para cada estrutura que eu estiver falando, tá? Aí vocês sinalizam, anotem o que eu falar para vocês, certo? Então vamos lá. O sistema reprodutor, tanto masculino quanto feminino, é o conjunto de órgãos responsáveis pelo processo de reprodução, óbvio. Então, pela produção das células reprodutoras. Qual a célula reprodutora masculina? O espermatozoide. E a célula reprodutora feminina, no caso, o óvulo. Então, a gente vai abordar esse processo de produção, também a questão das características sexuais masculinas e femininas, a questão dos hormônios responsáveis dessas características. Tá? Então, o primeiro órgão que a gente vai falar, no caso no sistema reprodutor masculino, é o testículo. O testículo é um órgão que fica dentro do saco escrotal. A função desse saco escrotal é manter a temperatura. Então, é extremamente importante o desenvolvimento dessa estrutura. Tem alguns casos quando o sacro escrotal ele fica interno, fica internalizado, o homem acaba tendo problemas de ser estéril, porque como ele fica muito quente, essa estrutura, o testículo acaba ficando muito aquecido, então tem problemas na maturação dos espermatozoides, então ela tem problemas de ser estéril. Tá? Então é importante essa descida do saco escrotal justamente para que atue regulando a temperatura. Tudo bem? A função do testículo é produção de espermatozoide. Então, o testículo é o órgão produtor do espermatozoide, mas em um local específico. Dentro do testículo existem alguns túbulos. A gente consegue ver mais ou menos aqui na foto, onde está em azul, alguns túbulos. Esses túbulos a gente chama de túbulos seminíferos. A função do túbulo seminífero é a produção dos espermatozoides. Tudo bem? Então, túbulo seminífero, produção de espermatozoide. Pode sinalizar aí. No testículo, a gente também encontra dois tipos de células extremamente importantes. Temos as células de Sertoli. Essas células de Sertoli são células de sustento, são células responsáveis pela nutrição dos espermatozoides que ali foram produzidos. E temos também as células de Leydig. As células de Leydig são responsáveis pela produção da testosterona. Lembrando que testosterona é o hormônio responsável pelas características sexuais masculinas, secundárias masculinas, né, no caso. Então, a voz ficando mais grossa, o desenvolvimento de pelos no corpo, no rosto, a barba, aumento da musculatura, a questão da massa muscular, isso tudo então é em função da testosterona. Tá? Então, existem alguns hormônios à base de testosterona que desenvolvem essa característica tanto em homens quanto mulheres quando acabam tomando esse hormônio. Tudo bem? Então, testículo é o órgão produtor do espermatozoide. Ocorre a produção do espermatozoide dentro dos túbulos seminíferos e nos testículos também encontramos duas células. As células de Sertoli, que atuam no sustento, na produção de substâncias nutritivas ao espermatozoide, e as células de Leydig, que atuam na produção da testosterona. Ok? Passando então do testículo,
temos uma estrutura que fica acima do testículo, que é o epidídimo. O epidídimo ele tem por função armazenar o espermatozoide, maturar o espermatozoide até o momento da ejaculação. Tá? Então o espermatozoide ele é produzido no testículo, depois ele passa para o epidídimo, onde ele será maturado, onde ele será armazenado. Partindo então do epidídimo, temos o canal deferente. Esse canal deferente ele ele é apenas um meio de passagem, tá? Por onde ocorrerá o transporte do espermatozoide produzido no testículo e armazenado no epidídimo até então a uretra, tá? No caso, passando pela próstata, passando por outras estruturas, mas é apenas um canal, é apenas um local de passagem. Esse canal deferente é o canal que ele sofre a cisão, que ele sofre o corte durante a vasectomia. Tá? Então, o que acontece? Na vasectomia, realiza então um corte nesse canal deferente, e ela então vai impedir a passagem de espermatozoides. Tá? A pessoa continua produzindo testosterona normalmente, ela continua produzindo espermatozoides normalmente, só que esses espermatozoides eles não passam pelo canal deferente uma vez que ele foi cortado. A mesma coisa, a testosterona ela é produzida, ela é então levada via sanguínea para as partes do corpo, não ocorrendo a passagem pelo canal deferente. Tá? Então não há relação de fazer a vasectomia e diminuir a produção da testosterona. Tá? Então, o canal deferente é apenas um trajeto por onde ocorrerá a passagem dos espermatozoides. Temos o pênis, que o pênis é um órgão muscular, um corpo que apresenta duas estruturas, que é o corpo cavernoso e o corpo esponjoso. E no momento da ereção ele vai aumentar de tamanho devido ao aumento do fluxo sanguíneo nessa região. Tá? Então a musculatura ela vai desenvolver, vai se distender, vai ficar erétil para que ocorra o processo da cópula. Perceba que dentro do pênis há uma estrutura que ela é comum no sistema reprodutor e no sistema excretor. Temos aqui a bexiga não faz parte do sistema reprodutor. Temos a bexiga, saindo aqui da bexiga vem uma estrutura que é a uretra. Essa estrutura, então, uretra, ela é comum tanto ao sistema reprodutor masculino quanto ao sistema excretor masculino, tá? Então, somente no homem a uretra ela vai ser comum a esses dois sistemas, tudo bem? A uretra, então, ela é responsável tanto por liberar o espermatozoide no meio externo, ou durante a cópula, ou o que seja, mas e também quanto liberar a urina para o meio externo. Tá ok? Então, uretra é o órgão comum no sistema reprodutor masculino ao sistema sistema excretor e sistema reprodutor, ok? No sistema reprodutor masculino existirão algumas glândulas anexas. São glândulas extremamente importantes a esse sistema. A primeira glândula anexa que temos é aqui a próstata. A próstata ela vai produzir o que a gente chama de líquido prostático. Esse líquido prostático ele vai atuar neutralizando a acidez do canal vaginal. Então, o canal vaginal ele apresenta uma acidez típica, e essa acidez ela vai estar relacionada à questão de defesa mesmo da vagina. E como está relacionado à defesa, acaba matando os espermatozoides. Então, esse líquido prostático produzido aqui pela próstata atua reduzindo, neutralizando esse pH. Tudo bem? Então, temos aqui a próstata. Percebam que a próstata está muito próxima ao ânus. Então, por isso que ocorre aquele exame do toque, quando o homem vai chegando lá por volta dos 40 anos, então ele começa a fazer o exame para ver se ele tem câncer de próstata, ocorre então essa questão do exame do toque, para que que o médico consiga sentir essa parede da próstata para saber se ela está dilatada. Tá? Então, a próstata atua produzindo o líquido prostático, que neutraliza o pH vaginal. Temos também
a glândula bulbo-uretral. A glândula bulbo-uretral, ela vai atuar produzindo uma secreção e essa secreção tem por função lubrificar o pênis. Essa lubrificação do pênis é extremamente importante no ato sexual porque vai permitir facilitar a passagem dos espermatozoides, tá? Então, temos como glândulas anexas próstata, glândula bulbo-uretral e temos também a vesícula seminal, que vai produzir, vai atuar nutrindo os espermatozoides, tá? Então são glândulas anexas do sistema. Aqui está a vesícula seminal, tudo bem? Então, esses são os órgãos do sistema reprodutor masculino. Testículo, produzindo o espermatozoide dentro dos túbulos seminíferos. No testículo encontramos células de Leydig e células de Sertoli. Depois, então, os espermatozoides passam para o epidídimo, onde serão armazenados. Durante a ejaculação, os espermatozoides passam pelo canal deferente. Esse canal deferente ele é o que é cortado no processo de vasectomia, que não influencia em nada a questão da produção da testosterona, somente na questão da reprodução, que o espermatozoide ele deixa de passar. A pessoa vai ejacular sem espermatozoide. Temos então o canal deferente. Esse canal deferente ele vai passar pela próstata. Na próstata, então, temos a produção do líquido prostático. Esse líquido prostático ele neutraliza o pH vaginal. Ele então é liberado ao meio pela uretra, que é comum ao sistema reprodutor e sistema excretor. Tá? Temos também a ação da vesícula seminal, que vai produzir o líquido que vai atuar, como é que pode dizer? Nutrindo o espermatozoide, auxiliando o seu desenvolvimento, facilitando a movimentação. Então, são glândulas que a gente chama de glândulas anexas. Assim também como a glândula bulbo-uretral, que vai lubrificar o pênis, limpar a uretra, uma vez que esse órgão é comum ao sistema excretor também. E a próstata já falamos com líquido prostático, ok? Então, bem tranquilo o sistema reprodutor masculino. Novamente lembrando, bexiga não faz parte do sistema reprodutor, assim também como o ânus, não fazem parte do sistema reprodutor, ok? Seguindo, sistema reprodutor feminino. Ele é mais complexo do que o sistema reprodutor masculino, só que também é tranquilo da gente estudar. O sistema reprodutor feminino ele tem como os órgãos importantes os ovários. Os ovários são 2, um de cada lado, e vai ser responsável pela produção de estrógeno e progesterona, que são os hormônios responsáveis pelas características sexuais femininas. Então, boa parte do ciclo menstrual vai estar relacionada à produção desses 2 hormônios. Existirão outros, o LH, FSH, mas principalmente o estrógeno e progesterona serão produzidos nos 2 ovários. E também ocorre a produção das células sexuais, no caso, os óvulos. Tudo bem? Então, cada mês a mulher libera um óvulo. No caso, um mês vai liberar no ovário esquerdo, outro mês no ovário direito e assim por diante. Tudo bem? Ok? Depois dos ovários, temos a trompa de falópio ou tuba uterina. Então, tanto faz a nomenclatura. A tuba uterina ou trompa de falópio é apenas o local de passagem do gameta feminino. Nessa região, na trompa de falópio ou tuba uterina, que ocorre o processo de fecundação. Falaremos mais específico da fecundação mais à frente, tá? Então temos os ovários, que produzem os óvulos, e a trompa de falópio, que é o local de passagem e onde ocorre a fecundação. Fecundação é o encontro do gameta masculino com o gameta feminino. Seguindo o caminho, temos aqui então o útero, que é um órgão muscular. Ele é ricamente vascularizado, apresenta muitos vasos sanguíneos e ele é uma camada muscular, uma parede muscular, um músculo bem desenvolvido. Por que ele tem que ser um órgão muscular? Quando a mulher engravida, esse órgão ele precisa aumentar de tamanho, ele precisa se distender. Então ele apresenta essa musculatura justamente para permitir que ele consiga aumentar, consiga se esticar.
Mensalmente, a mulher passa pelo processo de menstruação. A menstruação nada mais é do que a descamação da parede uterina. Então, a mulher perde essa parede uterina, essa parte muscular aqui superficial do útero, ela vai descamar justamente porque ela não engravidou, então ela vai perder essa parede, o útero vai diminuir de tamanho de novo para que ele consiga reinicie esse ciclo menstrual, aumentando novamente a parede para que, caso ocorra uma gravidez, o embrião consiga se implantar, se fixar nessa parede muscular, tá? Então, o útero é o órgão musculoso onde ocorrerá o implante do embrião. Partindo depois do útero, temos aqui a vagina. A vagina ela vai apresentar algumas estruturas específicas. Temos as glândulas de Bartholin, que vão produzir uma secreção lubrificante. Temos aqui as duas glândulas de Bartholin. Tem aqui a abertura vaginal. Tem aqui a uretra. A uretra não faz parte do sistema reprodutor feminino, ok? Tenha atenção. Uretra não faz parte do sistema reprodutor feminino, tá? Então, na vagina temos a abertura vaginal e as glândulas de Bartholin. Temos também o clitóris. O clitóris é um órgão muscular erétil. Ele vai ter ele é bem similar ao pênis. Ele vai ficar erétil, vai se distender também da mesma forma que o pênis, proporcionalmente. Tem a questão do tamanho, né? Mas ele apresenta essas mesmas características. Temos os grandes e os pequenos lábios que atuam como proteção da estrutura, ok? Então, o sistema reprodutor feminino ele é separado do sistema excretor, diferente do que acontece com o homem, tá? Na mulher tem o sistema reprodutor e tem o sistema excretor. Lembrando novamente, bexiga não faz parte do sistema reprodutor. Temos aqui a uretra, porém a uretra não faz parte do sistema reprodutor feminino. A uretra faz parte do sistema reprodutor masculino, porém não faz parte do sistema reprodutor feminino, e o ânus, que também não faz parte do sistema reprodutor, tá? Então, sistema reprodutor bem tranquilo. Ovários produzem os óvulos e também dois hormônios, progesterona e estrogênio. A tuba ou trompa ocorre a passagem e também ocorre a fecundação. O útero, um órgão muscular, onde ocorrerá o implante do embrião, ok? Então, bem tranquilo a gente entender. Partindo então do processo de reprodução, esse exemplo que eu coloquei aqui é o tipo de reprodução assexuada. Nessa reprodução assexuada que ocorre nas planárias, né, no caso, o que acontece? Um organismo ele produz cópias de si mesmo. Na planária, no caso bipartição ou cisparidade, que são os nomes que são dados a esse tipo de reprodução, um organismo ele vai produzir cópias idênticas a si. Aqui no caso a planária, ela foi partida em três partes. A cabeça da planária gerou todo o restante, o tronco e a cauda, uma nova planária. O tronco da planária gerou duas estruturas, a cabeça e a cauda, então formou toda a planária. E a cauda da planária gerou duas estruturas, no caso o tronco e a cabeça, gerando então três planárias idênticas entre si. Tá? Então a gente chama isso de reprodução assexuada. Na reprodução assexuada não há variabilidade genética, ocorre a formação de clones. Todos os indivíduos serão idênticos entre si. Então temos como exemplo divisão binária, divisão múltipla, gemulação, esporulação, esquizogamia. Então são tipos de reprodução assexuada. Reprodução assexuada, não há variabilidade genética. Todos os indivíduos formados serão idênticos entre si. Tá? A gente realiza reprodução assexuada, sim, nas nossas células da pele, por exemplo. Então, as nossas células da pele realizam o processo de mitose, que é um tipo de reprodução assexuada. Uma célula ali vai produzir uma cópia idêntica a ela, e essa célula, então, uma célula vira duas vira quatro, oito, e assim por diante. Então, a gente realiza mitose, que é um tipo de reprodução assexuada, nas demais células do corpo, tá? A nossa reprodução ocorre por reprodução sexuada. Porém, as nossas células do corpo realizam também reprodução assexuada, ok? Reprodução assexuada ocorre a formação de clones.
Temos aqui agora a reprodução sexuada, que é o tipo de reprodução que o nosso corpo realiza na formação de um novo indivíduo, tá? A gente vai realizar o processo de meiose para a formação de gametas. A gente vai ver isso depois, diferença de mitose e meiose. Então temos o gameta masculino, que é o espermatozoide, e o gameta feminino, que é o óvulo, sendo o óvulo uma célula muito maior do que o espermatozoide. Ocorre o processo de fecundação. O que é fecundação? Fecundação é o encontro do gameta masculino e feminino. Vai então originar um zigoto, que ele apresenta, que a gente fala que o zigoto é 2N. Eu tenho o N, que é a quantidade de material genético masculino, e o N, que é a quantidade de material genético feminino. Quando ocorre a fecundação, que é a união do material genético, eu tenho uma célula 2N, que é uma célula com a mesma quantidade de cromossomos que nós apresentamos já na fase já a partir do desenvolvimento do zigoto, tá? Então os gametas são células N, são células com metade do material genético, e já o zigoto, que é formado a partir da fecundação, é uma célula 2N. Percebam que a formação do zigoto, a formação de um filho, o filho, por mais que ele seja parecido com o pai ou que ele seja parecido com a mãe, ele, na verdade, ele é uma mistura. Ele é a mistura do material genético do pai com o da mãe. Porque o pai mandou o material genético e a mãe também mandou o material genético. Diferente do que acontece na reprodução assexuada, onde somente um indivíduo se reproduz e produz cópias de si mesmo. Aqui na reprodução sexuada é necessário que existam dois indivíduos. É necessário que exista um indivíduo que produza o espermatozoide e é necessário que exista um indivíduo que produza o óvulo, para que ocorra então o processo de reprodução sexuada. Existem alguns tipos de reprodução sexuada. Temos a conjugação, que é um tipo de reprodução sexuada, mas que não ocorre a formação de gameta. Ocorre apenas a troca de material genético. Algumas bactérias realizam esse processo de conjugação, tá? Então, a bactéria realiza a reprodução sexuada por conjugação. Temos alguns casos específicos de reprodução sexuada. No caso, a pedogênese, partenogênese, neotenia, metagênese, são casos específicos de reprodução sexuada, onde não ocorre a participação de dois indivíduos. Então, temos alguns casos específicos, tá? Mas, como definição geral de reprodução sexuada, é o tipo de reprodução em que ocorre a variabilidade genética, em que ocorre a troca de material genético, tá? Não necessariamente troca de gameta, mas sim troca de material genético, ok? Para que ocorra então o processo de variabilidade genética. Temos aqui então o que a gente chama de anexos embrionários. Os anexos embrionários são extremamente importantes no desenvolvimento, principalmente nos organismos terrestres. Enquanto os organismos estavam na água, eles tinham todo um meio propício ao desenvolvimento, uma vez que na água era mais difícil ocorrer o processo de ressecamento, tá? Tem toda a questão, se o ambiente seca e tal, mas na água é propício porque impede, dificulta que essa estrutura venha se ressecar. Mas como veio para o ambiente terrestre, o ambiente terrestre é mais seco e isso dificulta a reprodução. Tá? Por isso que os répteis tiveram um sucesso evolutivo muito grande, porque até então tinha lá os peixes, depois vieram os anfíbios, o anfíbio ainda não colocava o ovo com casca e não coloca o ovo com casca, e isso faz com que o anfíbio necessite de um ambiente úmido para reproduzir. Aí vieram então os répteis colocando ovos com casca. Esse ovo com casca impedia o ressecamento do embrião e dentro do ovo, apresentando as suas estruturas, seus anexos reprodutivos, faziam com que o embrião continuasse sendo nutrido durante o desenvolvimento, mesmo em um ambiente seco, tá? Então vamos lá. Os anexos embrionários. Temos a vesícula vitelínica. A vesícula vitelínica é extremamente importante, o saco vitelínico é extremamente importante porque ele vai atuar nutrindo o embrião. Na medida que o embrião vai crescendo, ele vai absorvendo nutrientes presentes nesse saco vitelínico. Temos também o âmnion. O âmnion vai ser uma fina membrana bem fina, bem delgada, que vai ser responsável por evitar a desidratação do embrião. Ele vai permitir também a proteção mecânica contra choques, às vezes pode esbarrar em alguma coisa, então o âmnion acaba protegendo esse embrião dessas questões, principalmente contra choques.
Temos o córeo, que vai ser responsável pela formação da placenta. Então, o córeo nos mamíferos é extremamente importante, tá? Porque ele vai produzir a placenta. Temos aqui, então, o córeo e a placenta já aqui, essa estrutura aqui de fora. Alantoide. O alantoide ele vai ter como função recolher as excretas do embrião. O embrião é um ser vivo, o embrião realiza o metabolismo. Então, o alantoide ele vai atuar recolhendo todas as excretas durante o desenvolvimento do embrião. Tá? E por último, temos a placenta presente em mamíferos. Vai possuir uma parte da mãe e uma parte do feto. Tá? Então, o desenvolvimento conjunto. E a comunicação entre feto e a mãe ocorre via cordão umbilical, tá? Que vai ser formado por duas artérias e uma veia. A placenta vai permitir então a nutrição do embrião, respiração, excreção. Vai também alguns anticorpos conseguem passar via placentária, então conseguem iniciar o processo de defesa do embrião, as primeiras células de defesa. Ocorre também casos quando o bebê ele apresenta um tipo sanguíneo diferente da mãe. Geralmente a mãe, quando apresenta um tipo sanguíneo negativo e o bebê vem apresentar um tipo sanguíneo positivo, o segundo filho acaba sendo reconhecido como um corpo estranho, porque ocorre a passagem de anticorpos via artéria do cordão umbilical. Então a mãe acaba reconhecendo o filho como um corpo estranho, então ocorre o aborto espontâneo. Por isso que é necessário que ocorra um tratamento para conseguir manter o bebê, manter a gravidez até o final. Tá ok? Então, conseguiram entender? Espero que tenham entendido. Caso não tenham entendido, podem sinalizar que eu respondo para vocês depois. Tá ok? Mas foi bem tranquila a aula, a gente conseguiu desenvolver bem. Certo? Tchau, tchau, galerinha. Abraço. Com Deus.